Uma perseguição acabou em morte na Pituba, em Salvador. Depois de roubar um carro, 2 bandidos trocaram tiros com a polícia na Avenida Manuel Dias da Silva. Segundo as investigações, minutos antes do tiroteio, os assaltantes tinham tentado roubar um outro veículo no mesmo bairro. 2 bandidos tentaram levar um carro importado. De acordo com a polícia, a motorista conseguiu fugir e foi encontrada por uma equipe do Esquadrão Águia, que passava pelo local. Deu sorte em passar no momento exato que uma senhora vinha desesperada com seu veículo. Eu saía de uma travessão daquela da Pituba, desesperada. A gente foi até esse veículo quando ela passou a situação que 2 elementos, 2 indivíduos, tentou tomar o veículo dela. A gente retornando com as motocicletas, certo? Na contramão, e o indivíduo também pegou a contramão. E aí começou a troca de tiro e, infelizmente, o indivíduo veio a óbito. Um conseguiu fugir e o outro veio a óbito. A perseguição só parou na rua Paraná, na Pituba. Momentos de pânico para quem mora e trabalha no local. Estava em casa assistindo televisão quando eu vi o barulho dos tiros. Ouvi, assim, uns 5 a 6 tiros que eu escutei. Foram 5 a 6 tiros. Ficou assustada? Fiquei assustada. Todo mundo em casa ficou. A gente saiu na janela e estava todo mundo correndo em pânico e os moradores nos prédios vizinhos olhando. O carro usado pelos bandidos tinha sido roubado há poucos minutos também na Pituba. O veículo ficou com marcas de tiros e a rua interditada. As vítimas prestaram depoimento aqui na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, mas não quiseram gravar entrevista. Elas ainda estão com medo e temem por retaliação do bandido que conseguiu fugir. Um dia depois de tentar roubar um banco no município de Ubatã, uma família inteira foi presa hoje em Jequié, a 365 quilômetros de Salvador. Segundo a polícia, a quadrilha também é acusada de sequestro e extorsão. O pai, Carlos Alberto Souza Palferro, os 2 filhos, Carlos e Rodrigo Palferro, e a atual mulher, Gilvanete Silva Soares, foram presos depois de sequestrar a família do subgerente de um banco de Ubatã na segunda-feira. Com eles, a polícia encontrou 2 pistolas, espingardas, munição, ferramentas para arrombar caixas eletrônicos e máscaras. O ex-presidiário Palferro, que estava solto há 6 meses, nega que ele e a família tenham praticado os crimes. Minha família não roubou banco nenhum, não. Tentativa de assalto a banco no sudoeste do estado foi hoje no município de Botuporã, que fica a 740 quilômetros de Salvador. 4 homens desativaram a rede telefônica e o sistema de alarme da agência bancária. Eles tentaram arrombar os caixas eletrônicos, mas não conseguiram. O grupo fugiu antes da chegada da polícia, levando coletes à prova de balas e as armas dos seguranças da agência. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Amanhã o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no oeste da Bahia. Já no extremo nordeste baiano, o tempo segue firme com sol forte e bastante calor à tarde. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Em Salvador, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Paulo Afonso, no norte do estado, sol com algumas nuvens, não chove. A mínima fica em 22 e a máxima atinge os 35 graus. Em Itapetinga, no sudoeste baiano, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 20 e a máxima em 29 graus. Em Ceabra, na região da Chapada Diamantina, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite pode chover. A mínima fica em 21 e a máxima em 28 graus. A maré atinge nível mínimo na madrugada, a 1 hora e 53 minutos. Às 8h24 da manhã, maré cheia. A maré fica baixa novamente às 2h13 da tarde e volta a atingir o ápice às 8h39 da noite. No próximo bloco, perseguição policial termina em morte no bairro da Pituba, em Salvador. E ainda a história de 80 anos de títulos do tricolor baiano. Agora você vê imagens ao vivo da região do dique do Tororó, em Salvador, com o trânsito movimentado, porém sem engarrafamentos. Agora, 8h17. O Bahia Record volta já. Bahia
Dia Record. Oferecimento